Por que eu deveria ouvir você, irmão? Por que você se importa tanto comigo? Você já se tornou o sucessor. Então deixe-me sozinho. Rondel, Dimitri entrou agora em uma nova fase. Não sabemos que truques Cronos e Valhalla que nos desaprovam farão. Mesmo a aliança de reinos não pode ser confiável até o fim. Portanto, devemos desenvolver o poder de nos proteger. Até agora, eu poderia ter feito tudo sozinho. Mas, com o passar do tempo, você inevitavelmente encontrará limitações. Se o Império atacar com suas tropas, devo ir para o campo de batalha. Rondel Dimitri. Você é meu irmão mais novo e minha carne e sangue. Se for preciso alguém para liderar Dimitri na minha ausência, espero que seja você. 4 reinos na parte sudoeste do continente Salamandra: Humberto, Redford, Frank e Odélia. Eles são geograficamente limitados pelos impérios. A união do reino foi criada para proteger uns aos outros. Como uma união unida para a sobrevivência, eles sabiam instintivamente o quão importante era Romain Dimitri. Poucos dias antes da proclamação do Principado de Dimitri, família real Humberto. Majestade, a guerra civil no Cairo desta vez foi uma crise incomum. Romain Dimitri cuidou de tudo com cuidado. Conde, vender do reino Humberto. Além disso, o fato dele ter trazido a aliança do nosso reino para se preparar para a ira do Império é a prova de que ele não é apenas capacitado com poder militar, mas também com inteligência. A união dos reinos do Sul não há garantia que será mantido. Acho que Romain Dimitri é a resposta para a sobrevivência do reino. Já que ele é solteiro, por que não prosseguir com o casamento da princesa? Mas a princesa já tem alguém que ela admira. Rei Humberto. Este não é o momento para se preocupar com esses sentimentos pessoais. Sua chance é agora. Entendo. Eu lhe darei autoridade total sobre este assunto. Certifique-se de consumar o casamento da princesa com Romain Dimitri. Com o passar do tempo, o Principado de Dimitri foi proclamado. Dimitri estava literalmente em clima festivo. Duque Dimitri. Romain já está quase na casa dos 20 anos, então ele não deveria estar pensando em se casar em breve. Pode parecer que eu esteja me gabando, mas a nossa princesa é chamada de tesouro do reino Humberto. Graduada com excelentes notas em uma academia de prestígio, ela tem beleza e sabedoria. Se a princesa do reino Humberto se casar com Romain Dimitri, eles realmente formam um ótimo par, não acha? Estou confiante de que esta é uma boa decisão para o futuro de ambos os países. Mas, a princesa Humberto não já tem alguém que ela admira? Segundo rumores, muitas vezes se encontra com um homem da família Baron. Visconde Ringo, do reino de Redford. O que significa isso? Quem disse essas bobagens? Ei, isso é um fato público. Por que você está negando tanto? Duque, há muitas mulheres de famílias de prestígio no reino de Redford. Visconde Ringo. Não seria muito ganancioso para Humberto ou Redford se casar com o Ducado Dimitri agora? Odélia é o único país cuja dignidade se equipara à do Principado. Marquês Martin, do reino de Odelia. Mas que absurdo você está falando? Peça desculpas agora mesmo. Todos, por favor, parem. Não estamos interessados em casamentos arranjados. Não há necessidade de fazer isso conosco. A mulher que ocupar o coração do meu filho, vou apenas recebê-la de braços abertos. Félix. Barão Larson, você está aqui como representante do Reino Franco? A torre mágica da Fênix desapareceu de repente. Sua Majestade o Rei ficou muito envergonhado. Você poderia, por favor, voltar para Frank? De agora em diante, não pouparemos nenhum apoio à torre mágica da Fênix. Eu prometo a você, novamente, em meu nome. Você sabe muito bem que Frank quebrou sua promessa à torre mágica da Fênix. Dessa vez, é diferente. Me certificarei de assumir a responsabilidade. Não, qualquer sugestão que você fizer será inútil. Encontramos alguém que reconheceu nosso valor. Jurei lealdade a Dimitri. Volte para Frank e conte isso a ele. O relacionamento entre Frank e Fênix acabou. Como esperado, os dois impérios não enviaram ninguém.
É natural, já que Cronos já havia anunciado o meu assassinato. O Império Valhalla provavelmente pretende não ignorar a morte do Conde Denver. Os dois impérios revelaram a sua ambição de conquistar o continente. No futuro, uma luta entre o Império e a Aliança dos Reinos é inevitável. No entanto, as alianças com os reinos vizinhos são temporárias. No final deverei ser capaz de lutar sozinho contra o Império. Mestre, um convidado está esperando na sala de recepção. Houve algum convidado agendado com antecedência? Sobre isso. Ele é o príncipe do reino de Hector. Muito tempo sem nos ver, Roman Dimitri. Ednector. Parabéns pela fundação do Principado de Dimitri. Acabou de uma vez por todas com a guerra civil em Cairo. É incrível que você tenha derrotado o Império Cronos. Não deveríamos ficar nos elogiar vergonhosamente. Esqueça as formalidades, e vamos direto ao ponto. Você está certo. Eu também nunca pensei que nos encontraríamos novamente, sem ser em um campo de batalha. Deixe-me ser franco. Por trás da guerra entre Cairo e Hector, havia um lado negro que incitou-a guerra. Hector começou a guerra por causa das contínuas colheitas ruins todos os anos. Imediatamente após o fim da guerra, foram reveladas circunstâncias em que o fracasso da colheita foi criado artificialmente. O chão ficou preto, houve relatos de uma superabundância de cadáveres de animais. Este é o fenômeno da maldição do necromante. A magia negra é uma área que a humanidade não deveria tocar. E o que descobrimos através da investigação? 10 anos atrás, houve uma quebra de safra como a de Hector no Império Cronos. Eles esconderam o fato intencionalmente, mas após alguns questionamentos, o fenômeno foi descoberto. Foi confirmado que se tratava de um experimento de magia negra. Eles controlam completamente a parte norte do continente. A conquista em grande escala começará. Este não é apenas um problema de Hector. Este pode ser um problema que surgirá no futuro Principado de Dimitri. Então, para impedir a ambição de Cronos, sugiro que Dimitri e Hector unam forças. Eu já esperava por isso. Um fato que só foi descoberto através do poder de inteligência do reino. Você já sabia disso? Houve circunstâncias que descobri através da minha rede de inteligência, enquanto dois países derramaram sangue. Ficou muito claro quem se beneficiou. Por falar nisso, por que deveríamos nos envolver em um plano liderado por Heitor? Por que devo aderir a isso? Você está dizendo que rejeitará minha oferta? Mais precisamente, pergunto se Hector está em condições de fazer tal sugestão. Hector ficou encurralado. Leva tempo para restaurar a terra já seca. O apoio recebido apenas por uma torre mágica não resolverá completamente o problema de Hector. Então, fora as coisas óbvias que eu sei. Por favor, diga-nos as razões pelas quais deveríamos nos unir a você. Não vou negar que Hector é fraco. Mas, eu não entendo. Isto significa que enfrentaremos juntos a guerra que vocês devem suportar plenamente. O plano de Hector não é uma extensão do que Dimitri fez para promover uma união de reinos. Você tem razão. Na frente do inimigo chamado Império, a união do nosso reino só poderá sobreviver se nos unirmos. Mas será que o príncipe Edin acredita na unidade dos reinos? É garantido que esse relacionamento dure até o fim? Se eu fosse Cronos, esse seria o momento perfeito para atacar. Deixe-me lhe dizer, a união de reinos não passa de um castelo de areia. As relações humanas são um desastre, a constante desconfiança e suspeita de quem está fora do seu circo. O reino de Humberto está na vanguarda, enfrentando Cronos na fronteira. Os assuntos internos estão em terreno instável à medida que os danos continuam a acumular-se. Então, tentarei primeiro apaziguar Humberto. Redford disse que o rei era viciado em jogos de azar e desperdiçava o tesouro. Tentaram resolver o problema, mas não adiantou muito. Então, para solucionar sua dívida, é muito provável que Redford acabe nos traindo. Mas você acha que Frank e Odélia são diferentes? Eles têm os mesmos problemas do antigo Cairo. O Cairo encontrou estabilidade expurgando as facções aristocráticas e imperiais.
Mas não podemos esperar que eles resolvam o problema como Cairo fez. Os 4 reinos da Aliança do Reino têm fraquezas suficientes para Cronos atacar. E o mesmo vale para Hector. Ele tem razão. A união do reino pode entrar em colapso a qualquer momento. É apenas um castelo de areia. Não conheço os verdadeiros sentimentos do reino Hector. Mas, ao contrário de outros reinos, há uma justificativa suficiente para se vingar do Império Cronos. O problema é que Hector vive atualmente em um ambiente pobre. A questão é, vale a pena? Deixe-me perguntar novamente. Sinceramente, Dimitri e Hector, existe uma razão pela qual deveríamos nos unir? Você é tão cruel. Eu também sei disso. Se isso continuar, Hector cairá por dentro e entrará em colapso por conta própria. Como você disse, Hector não está qualificado para liderar o plano. Mas não tenho intenção de desistir da vingança. Você pediu uma base para revelar os verdadeiros sentimentos de Dimitri? A guerra é uma guerra de desgaste, e Dimitri precisará de um bode expiatório para preparar o caminho. Prometo que Hector estará sempre na vanguarda. Acho que Hector, que tem um objetivo claro, é mais adequado para uma aliança do que uma aliança superficial de reinos. Lembre-se da promessa que acabou de fazer. Quando conheci Romã no campo de batalha, pela primeira vez na minha vida, eu sabia que havia variáveis com as quais não poderia lidar. Enquanto vivia na Torre Mágica, trabalhei incansavelmente para me tornar uma pessoa que cria variáveis por conta própria, como Romã. Hector definitivamente ficará mais forte do que é agora. Há um poder mágico explosivo dentro dele. Ele se tornou mais forte do que antes. Reino de Hector. Só por Aiden Hector já valerá a pena incorporar nos seus planos. Uma semana atrás. Imediatamente após a Batalha de Kairos, Romã Dimitri dirigiu-se ao Castelo Benedite para matar os rebeldes. Como resultado, a rebelião foi rapidamente resolvida, mas havia muitos riscos envolvidos nessa decisão. Se a batalha tivesse durado mais, a facção imperial teria intervindo definitivamente na guerra civil. No entanto, sua decisão ousada foi baseada na Torre Mágica da Fênix. Prolongar a guerra civil só beneficiaria o inimigo. Então, o que você acha do julgamento de ter abrido os portões? Será que foi realmente necessário colocar a frente ocidental em perigo? Concordo que é uma escolha arriscada. No entanto, ele estava confiante de que poderia lidar sozinho com o comandante Gustavo. Flora, a guerra é uma área de experiência que não pode ser adquirida apenas através de livros. Mesmo decisões perigosas podem se tornar truques dependendo da situação e do momento. Existe uma diferença entre imprudência e ousadia. Esta guerra é uma guerra criada pelas capacidades pessoais de Romã Dimitri, independentemente das táticas. Checkmate. Flora. Eu a apoiei de todo o coração porque sabia o motivo de seu estudo de tática. Mas a frente ocidental. Eu me pergunto se algo acontecer com você. Este pai não poderia passar um único dia em paz. Por que não voltar para Lawrence? Pai, experimentei muita coisa na frente ocidental, cada vez que o Império Cronos cruza a fronteira, enquanto a terra queima e as pessoas morrem. Não tenho escolha a não ser assistir. A guerra já se tornou uma realidade. Mesmo nessa época, preciso experimentar o máximo possível e me desenvolver ainda mais. Flora. Pai, estou pensando em me juntar ao exército de Dimitri.